Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Manuel Quintão, em mais uma noite de trabalho e de estudos e de tratamento. Centro Espírita, como todos conhecem, e para aqueles que estão vindo pelas primeiras vezes, como disse Divaldo Pereira Franco, é um hospital de almas, é uma escola e é uma oficina. É um hospital no sentido de acolhimento e de atendimento a todos aqueles encarnados e desencarnados que aqui adentram. Temos feito sempre abordagem às pessoas que estão vindo aqui pelas primeiras vezes e também aqueles que já frequentam, mas ainda relutam da necessidade do silêncio na casa espírita. É um debate sempre recorrente, porque somos todos adultos, não existe nenhuma criança aqui, todos estão vindo aqui aparentemente por livre e espontânea vontade, mas muitos vêm com os vícios ainda agarrados a si do mundo lá fora. A casa espírita, por ser mais, digamos assim, complacente, ela não exige com tanta veemência das outras casas religiosas a necessidade do comportamento, digamos assim, exemplar que o ambiente merece. Não é? Insistimos muito no não uso de aparelhos eletrônicos aqui, mas muitas vezes somos até mal recebidos, olhares feios, caras feias, né? Eu estava falando para uma frequentadora aqui que eu já levei xingamento de imbecil, idiota, né? Que eu era dono do centro, e daí vai, até cuspir em mim já cuspiram, mas isso faz parte. A gente vai aprendendo a lidar com isso. E eu sempre tento fazer a cara mais bonita possível, porque minha cara já é feia, né? E eu me abaixo, digo boa noite, peço por favor, né? Mas as pessoas às vezes não entendem. De cada 10, 2 dizem, senhor me desculpe, se eu estou certo. Mas com o tempo, muitos daqueles que me odiavam, que tinham raiva de mim, hoje me amam. Dona Carmen que me diga, né, Dona Carmen? Que ela dizia, lá vem aquele homem do celular, né, que reclama da conversa do celular. Mas faz parte, cada um aqui tem uma missão. E a nossa não é exclusivamente essa, mas também é essa. É de zelar pelo equilíbrio da casa. Porque na realidade você está entrando aqui para um tratamento. O tratamento aqui é uma coisa séria, né? A casa espírita, por mais a aparência de liberdade, de tranquilidade, de tudo sem muitas amarras, mas aqui o tratamento é muito sério. Quando você entra na casa espírita, já começa o tratamento. Então é a hora da gente se conectar conosco. E dentro da gente é que a gente vai achar Deus. Muita gente procura Deus nos templos, no céu, né, nas imagens, mas Deus está dentro de nós. E só o silêncio vai fazer com que a gente consiga conversar conosco mesmo. O grande problema quando a gente chega em casa, o que a gente faz? Liga o som, liga a televisão, né? A gente liga para alguém, a gente fica meio que incomodado de ficar em silêncio. E os grandes, as grandes figuras que passaram pela Terra, elas sempre primavam pelo silêncio. E é no silêncio que a gente consegue realmente se conectar com Deus. Então, o exórdio da noite de hoje, que são os primeiros 15 minutos, o tema que nos foi dado são as relações, a ligação da alma com o corpo, né? E a palestra da noite de hoje, com o nosso irmão Hinaldo, é o autismo na visão espírita. Então, esses 15 minutos, fica muito difícil a gente estender sobre um assunto. Mas essa ligação
do espírito com o corpo, muitas pessoas pensam, né, mais por falta de estudo, e é por isso que a gente bate muito na questão do estudo da codificação, dos 5 livros que são a base da doutrina espírita. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e Agenda. Precisa estudar esses 5 livros. Não adianta você ler 20, 30, 100, 200 romances e não ler a codificação. Você sempre vai ter dúvidas e vai ter interpretações equivocadas. Porque mesmo quem lê regularmente e estuda esses 5 livros, tem dúvidas e volta a consultá-los. São os únicos livros que se aconselha ter em cabeceira, ter em casa. Os outros livros, na minha concepção, né, o que eu aprendi na doutrina espírita, leu, dá para alguém. Leu, passa o livro adiante. Né? Doa para uma biblioteca, faz o livro girar, porque você vai estar distribuindo aquela mensagem que você leu para outras pessoas que não tiveram a oportunidade de comprar o livro, ou não podem, ou não tiveram a oportunidade. Né? E muitas vezes a gente guarda e tem aquela biblioteca espírita enorme dentro de casa, sem ninguém estar vendo. Respeito, tem que respeitar quem quer ter, não tem problema. Mas eu acho que o ideal é a gente compartilhar isso com outras pessoas. Mas a codificação não, a codificação ela tem que ser lida e relida todo ano. Né? A gente tem que estar sempre revendo. Quem faz o estudo sistemático da doutrina espírita, que é feito aqui de quinta-feira, tem turmas iniciantes, intermediárias e avançadas. Todos os médios que trabalham na casa espírita têm que fazer o estudo. Não pense que a pessoa vem para cá e hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou fazer. Não. Existe uma exigência muito grande, né, quanto ao estudo. A gente tem que estudar para poder trabalhar aqui. Então, casa espírita não é só para quem quer, é para quem realmente se dispõe a abrir mão de uma noite da semana, que no caso é quinta-feira, para vir para cá para estudar. E o estudo realmente ele é muito puxado. E no estudo a gente revê os 3 livros iniciais, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa leitura a gente consegue entender que o corpo, o espírito, ele não se liga imediatamente na concepção do espermatozoide com o óvulo. Ele não está ali dentro daquele feto, ele está ligado ao feto, mas ele não está ali incorporado naquele feto. E aos poucos, após o nascimento, é que existe o acoplamento, né? Existe a concretização dessa junção do espírito com o corpo, e aí ele vai aos poucos desenvolvendo, né? À medida que o corpo físico vai desenvolvendo, a mente, ela também, o espírito ele vai acompanhando aquele desenvolvimento. E esquece de todas as lembranças das vidas passadas. Né? É uma dádiva que é dada, porque imagina a gente lembrar para quem a gente fez mal, ou a gente lembrar de quem fez mal a gente. Né? A gente ia ter ia ser uma tortura. Geralmente na família vem conviver afetos e desafetos de vidas passadas. É por isso que você vê um filho que mata um pai. Como é que um filho consegue matar um pai? Como é que um pai consegue matar um filho? Né? A gente que é pai, que é mãe, que é filho, a gente não consegue imaginar uma coisa dessa, mas o que mais a gente vê é isso. Um irmão matar outro irmão, né? Um irmão odiar outro irmão. Né? E aí a doutrina espírita ela é sábia e nos explica, justamente, ela nos esclarece isso. Não existe matemática no espiritismo. Não é porque um caso é aquele que todos vão ser, mas na grande maioria são espíritos que em vidas passadas se degladiaram, né? Foram inimigos, e ao voltarem escolhem vir conviver na família para que um que fez o mal possa dar amor àquele outro. E aí existe aquele sentimento, né, que muitas vezes não é correspondido. Existe a combinação da vinda dos dois na mesma família, mas de repente um daqueles dois, o sentimento de ódio é maior do que o combinado de vir para fazer com que o amor floresça. E aí é que existem os estouros de ódio, de raiva, que provocam muitas vezes essas mortes, né, essas atitudes extremas de pai contra filho, de filho contra pai, de irmão contra irmão. É um tema muito complexo para que a gente possa em apenas 15 minutos desenvolvê-lo. Mas é uma gota de conhecimento, né,
para que desperte na gente a intenção de pegar o computador, pegar o celular, né, parar um pouco. Eu tenho conversado muito com as pessoas onde eu passo, né, de como hoje em dia as pessoas estão ficando alienadas com o computador. Você chega no consultório médico, o atendente está no WhatsApp. Você chega num manobrista, o manobrista está no Facebook. Você calcula, se eu estava lendo no site, se perde hoje 2 horas de trabalho por dia. De 1h30 a 2 horas de trabalho em distração com redes sociais. Entendeu? Então a gente tem que começar realmente a usar essas ferramentas, né, que a internet ela é de bom uso, na hora que você usa para estudar. Eu até outro dia desse fui num consultório e a atendente estava lendo um livro. E aí eu disse, você está lendo o livro? Ela, estou estudando. Eu estou querendo fazer prova, um concurso, estou estudando. Eu digo, meus parabéns, eu queria lhe dar os parabéns. Porque é difícil a gente ver hoje em dia uma pessoa lendo um livro. Né? É mais nas frivolidades, né? Nas bobagens de rede social, né? Que muitas vezes ali não retrata nem a realidade das pessoas. Né? Conheço muitas pessoas que tiram foto sorrindo, né? Tira foto do prato de comida, tira foto da casa, tira foto do carro, tira foto de tudo que é lugar. E são pessoas que estão extremamente debilitadas em suas famílias, né? Estão passando por situações de depressão, de um monte de problemas, né? Separação e tudo, mas que na rede social ela é a família perfeita, é o mundo perfeito. E às vezes a gente fica se iludindo com aquele mundo ali, pensando que aquele mundo é o real, e quando a gente cai na realidade, o choque é grande. Então, chegamos em casa, né, o tempo de internet que a gente tiver, pesquisa, né, põe nos assuntos, põe no Evangelho, põe na questão sites espíritas muito bom, TV CEI, né, que você tem palestras maravilhosas. Né? Então vamos usar o tempo para que a gente possa se instruir. Não que vá deixar, continua, né, indo na rede social, no Facebook, né, no WhatsApp, em todas essas opções, mas diminuamos um pouco. Né? E ao chegar à casa espírita, procuremos realmente nos afastar um pouco do mundo, né, e nos encontrarmos conosco mesmo. A hora agora são poucos minutos que vamos passar aqui dentro, né? 1 hora e pouco. É a hora que a gente está tendo de mais precioso para aprender alguma coisa na palestra e para cuidar do nosso espírito, né? Na hora da desobsessão ou na hora do passe. Né? Então, não custa nada se afastar um pouco desse mundo lá fora, como estava falando aqui com o Hinaldo. A gente tem que voltar, né? Sair dessa loucura que está aí fora e parar um pouco, falar um pouco mais baixo, né? Procurar respirar, entrar na sintonia do ambiente, porque o ambiente não é feito aqui de paredes, de cadeiras e teto, nada. O ambiente é feito das nossas mentes, né, dos nossos pensamentos. Isso é que compõe a cada espírito. Vamos agora aproveitar esse momento da prece inicial, fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Jesus, mestre amado, amigo e irmão de todas as horas, espiritualidade cósmica aqui presente. Que possamos nesse momento nos afastar mentalmente de todos os problemas, de todas as tribulações do mundo lá fora, e que possamos realmente nos encontrar conosco mesmo, através da nossa respiração mais pausada, através da mentalização com o palestrante, para que possamos levar uma frase, uma palavra, um pensamento da palestra da noite de hoje, e que essa frase, essa palavra, esse pensamento se transforme em sementes de amor. Que levemos essas sementes e espalhemos por onde quer que passemos, com um abraço, um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva e que a paz, a harmonia e a concórdia sempre nesta casa, e em nossos lares e em nossos trabalhos. Assim seja. Caríssimos e amados irmãos, que nos abençoe Jesus e nos dê a sua paz, são sempre os nossos desejos. Hoje nós vamos ficar com 45 minutos, uma coisa que nós poderíamos fazer em 2 horas e meia. Esse tema sobre o autismo, na visão espírita, eu gostaria primeiramente de pedir desculpa a qualquer profissional da área de saúde que esteja aqui dentro, porque como eu apenas já fiz parte da Secretaria de Saúde, mas não sou um profissional da área. Então estou me acordando em trazer na visão espírita o autismo,
que já tive a oportunidade de levar a outras instituições espíritas e tivemos a grata satisfação de sermos convidados a falarmos desse mesmo assunto de forma mais técnica, mais aprofundada, para um grupo seleto somente de médicos, psiquiatras, psicólogos, fisioterapeutas, para que a gente pudesse discutir e eles entenderem na visão espírito o que acontece com esse espírito que penetra na carne, ou seja, na reencarnação, buscando esse condicionamento orgânico-físico. Nós vamos começar da seguinte maneira: o que é o autismo? Para que vocês tenham uma ideia, ele nos diz que é uma discussão global do desenvolvimento que afeta a capacidade de se comunicar, de estabelecer relacionamentos e responder apropriadamente ao ambiente. Sugere-se em geral nos 3 primeiros anos de vida. Vejamos nós. Esta é uma disfunção, não é uma doença. É a primeira coisa que nós temos que entender. Inclusive, foi motivo de programa da Rede Globo, aquele que passa no domingo. Como eu não lembro mais, eu não vejo. Tem um domingo à noite que passa um programa. Isso, fantástico. Né? Eu estou me desligando desses programas que são infrutíferos e não nos trazem nada de bom. Algumas vezes, algumas informações boas que nos avisam antecipadamente e a gente sintoniza. Eu prefiro, como disse nosso irmão, menear minha mente com coisas melhores. Porque como eu não vou me servir do que me traz a televisão, e me traz muito mais informação vinda do mundo dos espíritos, que estamos chegando na última hora da Terra, né? O plano de regeneração, estamos mudando. Então, se temos que mudar, comecemos agora, porque o mundo tornar-se-á diferente, principalmente com os sinais que nós estamos recebendo, e um desses, a microcefalia é outro, que é outro assunto muito bom também, vasto, para que a gente possa conversar. Mas hoje nós vamos trabalhar com esse aqui, que é o autismo. Então, é uma disfunção apenas. Então, nós começamos a entender que não trata-se de uma doença, porque não tem um órgão afetado. Primeira coisa. Então, estamos impactando a sociedade médica, os psiquiatras, os psicólogos, que eles estão engateando nesta síndrome. Só que para nós, sendo uma síndrome que aparentemente não parece ser difícil da gente entender, ela é chamada de quê? De epidemia. Para vocês terem ideia, a comparação com outras, vamos começar com a leucemia. A cada 25 mil pessoas nasce um. Distrofia muscular, a cada 20 mil pessoas nasce uma criança. Fibrose cística, a cada 5 mil, um. A diabetes juvenil, a cada 500 está diminuindo. Mas quando começa nos Estados Unidos, a cada 150 crianças nascendo um autista, e no Brasil, a cada 100 nasce um autista, é uma epidemia. E os médicos, os psicólogos, o conglomerado de profissionais que trabalham nas áreas circunvizinhas ao autismo, eles estão realmente tateando. Tanto é que a AME, que é a Sociedade Médica Espírita, esse assunto foi trazido, se não me falha a memória, em 2013 ou foi 2014. Foi um desses 2 anos. E foi um assunto discutido entre eles. Porque é uma necessidade de nós compreendermos uma epidemia que está acontecendo. E principalmente sabermos que existe, a partir desse ano, uma mãe conseguiu uma lei para que todas as escolas, todas as aulas de inglês, matemática, particular, natação, seja o que for, ele é obrigado a receber os alunos, não só autistas, mas de necessidades especiais. São obrigados porque existe uma lei. Então aqueles que estão aqui dentro, que estejam passando por esse constrangimento, busquem a lei que vocês vão encontrar, como disse nosso irmão, há um motivo de nós entrarmos no famoso YouTube. É um deles, para buscarmos essas informações. Então começamos aí, e a informação básica lá embaixo, né? Acomete mais os meninos, 4 vezes mais do que as meninas. As mulheres sempre saem na frente, como sempre, em tudo. Mas não vamos entender por quê. E para aliviar um pouco, já que a gente passou pela epidemia, sabemos que no dia 2 de abril, agora passado, é o Dia Mundial do Autismo. É o dia que comemora-se, ou foi
fundamentalmente no mundo inteiro, voltado para o símbolo é esse que vocês estão vendo aqui. Causas físicas, né? Olha que coisa boa. As causas são desconhecidas. Veja que é só isso aqui eu estou trazendo, que foi trazido pela AME, estudo dos médicos, e eles dizem as causas são desconhecidas. Acredita-se que a origem do autismo esteja em anormalidades que em alguma parte do cérebro ainda não definida de forma conclusiva. E provavelmente, eu botei de origem genética aí em negrito, para que vocês entendam que é uma coincidência, onde a espiritualidade nos adverte, é de origem genética. Vejam que a espiritualidade, quando eu disser o nome do livro que fala, vocês vão ver a data do livro, que Bezerra de Menezes, através do Manuel Flamengo Miranda, Loucura e Obsessão, vocês vão ver que ele fala sobre o autismo e explica minuciosamente tudo a respeito do autismo lá dentro desse livro. Então é um livro que aquelas pessoas que se interessarem, peguem o livro para ler, que nós vamos citar ele e explicar as partes de explicação da nossa fala, é justamente em cima das afirmativas do livro. Essa é a classificação atual que os médicos nos passam. Leve, moderado e grave. Como nós temos a observância mais nítida nos graves, que são aqueles que são violentos, nós não nos damos conta que essa epidemia não está falando só deles, não. Esses são os relacionados, são os que estão recebendo. Inclusive, um dos casos que eu pesquisei é de um menino que a mãe, quando citou ao médico que provavelmente o filho dela teria autismo, e ele tem, no grau grave, o médico disse que ela se retirasse do consultório, e que era o médico ali, era ele. Que ela fosse estudar medicina, que ele sabia diagnosticar os pacientes dele. Veja, humildade. De olhar e escutar, não é um problema. Né? Eu tenho um caso familiar muito interessante de meu pai. Meu pai, a partir dos 17 anos até os 84 anos dele, ele era doutor em nefrologia. Nenhum médico que fosse nefrologista discutisse esse assunto, porque ele entendia mais do que os médicos. Porque ele passava. Ele não tirava a ultrassonografia, ele sabia onde é que estava a pedra do rim dele. Pela dor ele dizia, está em tal lugar. O médico não pode, você não pode saber. Eles tiraram o que estava lá. No local exatamente onde ele via. Então ele conhecia, ele sabia o formato, porque ele sentia por dentro. Então quando nós temos a humildade de ouvir, por isso dois e só uma boca, nós começamos a ver o seguinte: leve, moderado e grave. Vocês vão entender porque eu estou dando uma carreirinha, porque o assunto é bem extenso. Comunicação é a tríade dele. Comunicação, sociabilização e o uso da imaginação. Por que que nós pusemos esses três tópicos? Para que nós foquemos na observação que a criança que vem com autismo, o ser que reencarna com autismo, ele precisa ser auxiliado. Eu não gosto de dizer a palavra tratado, porque ele não vai ser tratado. Ele vai ser auxiliado, estimulado em tenra idade. Quanto mais cedo, mais precoce foi identificado, melhor para o ser. Porque essas ligações dos neurônios, elas vão se desfazendo. É da lei do uso e desuso. Ele não usa, ela vai diminuindo, encolhendo e vai diminuindo. Para vocês terem uma ideia, nós falamos aqui no salão, tem quantas pessoas lá? Tem mais 100? Então aqui dentro tem que ter um autista. Quando eu terminei de falar, muitas vezes quando eu termino, as pessoas, mas então eu sou autista. Leve, mas sou. Porque eu tenho esse comportamento. São comportamentos que foram analisados por médicos exaustivamente e agora comprovado pela espiritualidade. Que esse assunto realmente deve e merece a nossa atenção, principalmente da sociedade médica. Para que eles possam conseguir trabalhar, nós vamos observar em cada um desses, da dificuldade de comunicação, de socialização e de imaginação, dentro de cada um deles, os pontos que nós devemos observar na criança. E um deles que não está aqui, mas ele é a primeira advertência para as mulheres, para que elas possam observar
que aquelas que aqui dentro do salão foram mães que amamentaram, por favor, levante a mão. Vejam comigo, já tem aí 50% na frente de não pegar câncer de mama, né? Que coisa boa. Então vejamos nós, essas mulheres que levantaram a mão, elas sabem que existe uma relação mãe-filho neste momento da amamentação. Segundo os psicoterapeutas, o enamorar-se é a troca de olhar mais belo que existe. É na hora que ele está amamentando. Ele olha profundamente para a mãe. E aí nós vamos ter os nossos irmãos autistas, eles não olham para a mãe. Não fitam as mães nos olhos. É o primeiro sinal. Não quer dizer que a criança que não esteja olhando, ela seja autista, mas já é um sinal. Já começa a pontuar, já chama atenção. Por quê? Porque na amamentação, tem noção, já desde tenra idade ele já começa a apresentar, a despontar. E a espiritualidade nos adverte. Olhe os pequenos pontos, porque neles nós vamos encontrar. Porque a grande maioria das pessoas que estão tratando são os graves. Os moderados e os leves estão ficando, estão vivendo. Como eles são leves, são apenas chamados de acanhados, introvertidos, fechados, que não gostam de ter amigos. Não é? Geralmente a criança, quando ela é leve e chega na escola, nos primeiros 3 meses, ele é o cara na escola. Depois de 3 meses, ele pede aos pais para mudar, porque os colegas não gostam dele. Já é um sinal. Ele não se adapta quando os outros não fazem o que ele quer. Começamos a entender que estamos diante de um espírito difícil. Quando a coisa não interessa a ele não se comunica. Então, por isso que ele tem problema de comunicação, problema de socialização, já não aceita os amigos aceitam, mas ele não compreende, não aceita do jeito que eles são. E todos têm que aceitar ele do jeito que ele é. E imaginação. Quando nós estamos na seara espírita e vamos fazer a técnica da meditação, já tive pessoas que pediram essa criatura para imaginar-se em um ambiente bom. Imaginemos que nós estamos numa praia e eu vejo a pessoa de olho aberto, parada. Eu disse, qual foi o problema? Não adianta não. Se você mandar imaginar uma tampa de refrigerante, eu não consigo. Dificuldade de imaginar. É um sinal. Esse pode ser um autista leve, sem saber que é autista. Quando eu terminei a palestra, estava minha irmã e o filho. Ela se identificou como autista e disse, meu filho também é. E ela disse, eu não sabia. Mas são sinais, tipo, que nós vamos ver em todas elas aqui. De comunicação. Importante atraso, onde se classificava justamente minha irmã. Do desenvolvimento da linguagem. Ele tem dificuldade em falar. Sabemos, pois, que alguns espíritos advêm de outros continentes e que pela primeira vez entram em contato com a língua portuguesa e têm dificuldade. Não é? Eu sou uma das pessoas que passei por isso. Advindo da Índia, quando chega aqui, fica difícil. A gente até hoje fica achando horrível essa língua que vocês falam aí, que eu acho um absurdo. Mas eu tenho que me acostumar. Mas já minha irmã não. Ela passou até os 3 anos de idade, passando por toda aquela bateria de médicos, tentando saber e identificar nela, porque ela não falava. A fundação é perfeita, os órgãos são perfeitos, não tem nenhuma dificuldade. Mas ela não falava, até os 3 anos de idade. Até o embate exatamente no momento em que minha mãe sempre advertia a serviçal que tinha lá em casa, que o nome não era Vassoura. O nome Maria é Vassoura. E foi exatamente assim que minha irmã falou a primeira vez. Com 3 anos de idade, não disse mamãe, não disse papai, mas a serviçal quando entrou e que disse, Dancinha, cadê a vassoura? Ela estava de cabeça baixa, levantou-se, olhou para a serviçal e disse, não é vassoura, Maria, é vassoura. Voltou e olhou para baixo. Minha mãe quase caiu. Essa menina, quando fala a primeira vez, é corrigindo a serviçal. Quer dizer, ela sabia falar. Ela não queria, não desejava, não interessava a ela. Mas aquilo irritou ela. E quando irritou, ela falou. Não é grave, ela é moderada. Não, ela é leve. Apresentava algumas coisas. Como foi estimulada
e teve o seio familiar carregado com um dos melhores fatores para o tratamento do autista, que chama-se amor, eu posso dizer, graças a Deus, que a nossa família foi imensamente carregada. Meus pais foram, assim, boníssimos. Eu tenho uma razão de dizer, porque eu tenho uma grata satisfação de poder dizer em alto e bom tom que eu nunca vi os meus pais brigarem. Nunca. Eles nunca discutiram na frente dos filhos. Nunca. É o que o autista pede. Que os pais, mesmo eles sabendo que os pais... Deixa eu pegar só desculpa, o Ford K preto está com a seta ligada, KLU 9120. Ford K preto, KLU 9120. Desculpa. Nada. Então, essa condição que se encontra esse espírito é de um necessitado. Então, o que ele precisa? De amor. É o primeiro tratamento que nós vamos... Vejam lá, ele parece ser mudo, mas não é. Ele fala bem mesmo. Ou parecem até mesmo tão fechados que não ouvem. Mas não são surdos e mudos. Eles ouvem muito bem, eles falam muito bem. Mas tem essa colocação. Eu gosto de dizer assim, é um posicionamento deles. Falam quando assim desejarem. E entram em contato de comunicação quando eles quiserem. Então trata-se de um espírito bem velhinho, sabendo o que está fazendo. Vamos lá. Pode apresentar algum grau de retardo mental? Podem. Porque através dos profissionais da área vão descobrir que ele tem um atraso de conhecimento, um retardo qualquer, seja ele qual for. Mas tem. Eles vão identificar. Podem também apresentar um desenvolvimento da linguagem com interrupção abrupta e sem retorno. Simplesmente eles param. Eles estão falando, a criança com 4 anos, que foi o segundo caso que o Fantástico mostrou, ela falou até os 4 anos de idade. 4 anos simplesmente ela parou. E a mãe ficou sem entender o que estava acontecendo. E ao levar o médico, graças a Deus, um médico que tinha a observância na síndrome, e já tinha um caso, pôde auxiliá-la, levando aos profissionais de fisioterapia, coordenação, fonoaudiólogo, tudo, tem que ter todo um conjunto de pessoas para auxiliá-la. Mas não são poucos profissionais não, são muitos e dedicados, principalmente usando essa arma estratégica que nós temos guardado, muita gente não queremos usar, muitas vezes não queremos, que é o amor. A gente quer ser técnico, né? Somente os médicos, eu vejo muito assim, muito técnico, entra, o paciente é uma papeleta. Né? Ele nunca tira a papeleta lá para trás, como é o seu nome? Ou prazer, eu sou fulano. Não, ele era a papeleta e parece que o paciente não está ali, é só a cama. Não estou criticando, eu estou apenas tocando para ver se a gente com aquela agulhinha, com aquele pontiagudo, toque, ele fura o abscesso e ele aí chora, abre-se e passa a ver que ele é um ser humano que precisa humanizar o seu tratamento. Então, pode apresentar a inteligência e a fala intactos e apenas alterações no comportamento da sociedade, somente isso. Ele fala tudo, mas não quer ser sociável. É aquele ser, a festa, vai todo mundo está trabalhando. Por que você não vai? Não gosto não. Deixa eu ficar em casa. Aí isso é o papai já velhinho, ele não quer sair. Ele disse, não, é seu pai, é assim, você não já sabe? É final de ano, é a festa da família, mas ele não quer ir. Quer ficar em casa. Essas coisas vão nos dando um marasmo de vida. Uma coisa parece parada. Parece que nós estamos sem ânimo de viver. E vocês vão ver que exatamente é este processo que nós não podemos permitir. Os parentes não devem auxiliá-lo a permanecer nessa condição. E puxá-lo, tirar dele um sorriso, o concordar para ir junto, achar o motivo pelo qual quem dos familiares consegue chegar nele com mais facilidade. Não é aquela irmã. Então você está incumbida de sempre ir lá chamar a mamãe, chamar papai, chamar a titia, seja quem for da família, para que possa dar bom ânimo
para não deixar o ostracismo, aquela coisa mórbida. Não, é o cantinho dela, é o jeitinho dela. Olha a cadeira, você viu que a cadeira tem a marca no chão? Ela não quer que tire dali. Né? Eu gosto muito de dizer assim, quem está depressivo, né? Eu gosto muito de dizer que depressão é só mudar um pouquinho a palavra. Depressa, ação. Essa pessoa precisa de ação. Muitas vezes minha irmã, ela passou, eu tenho uma irmã com 25 anos, ela não sai dos 25, gente, eu não entendo. Ela é 4 anos mais velha do que eu, mas está com 25 ainda. Então eu converso com ela, hoje ela está bem, casou novamente, está feliz, está tudo tranquilo. Mas na época que ela estava com depressão, ela tinha cortina no quarto dela, eu tirei as cortinas. E se fosse o caso, eu tiraria a janela. A cama eu botava em pé, você não vai deitar. Se tiver um jardim, manda ela cuidar do jardim, ela tem que suar, ela tem que se movimentar. Essa pessoa precisa de ação. A vida dela está insípida. Porque tudo que eu estou falando, vocês vão entender que está tudo interligado ao processo de uma próxima encarnação. Que começa a se estabelecer agora. Com essa conduta mórbida. Que muitas vezes, não, minha vida não tem mais interesse de nada. Como não tem? Eu vejo senhoras virarem para mim, não, mas eu já estou naquela condição que eu não posso fazer nada. Eu digo, pode. Pega uma tesoura, acho que os dois não dá não, pente uma tesoura, vá para um abrigo de crianças e comece a pentear aqueles cabelinhos desenhados. Quando você terminar, você está com o músculo arriado no braço. E quando você já imaginar que tem 10 crianças, quantas unhas tem para cortar? 200. Porque são 10 da mão, 10 do pai. Vai fazer um calo no dedo, tanta tesourinha cortando. Motivo de viver, motivo de se realizar, motivo de fazer, é sair dessa condição. Porque quando questionaram a Jesus, o que ele foi que disse? Eu e o Pai trabalhamos até hoje. Então realizaram uma tarefa no bem, para não vertiginosamente não mergulharmos nessa condição, que vai desaguar uma encarnação exatamente nessa condição que nós estamos estudando hoje. Vamos lá, essa foi de comunicação. Vamos agora para a sociabilização. Olha como eles são. Apresentam-se fechados e distantes. Fechados na sua condição. Cêntrica, egocêntrico lá, fechadinho na vida dele. Ainda por cima distantes. Você fala com ele, parece que ele é surdo, mudo, não ouve. Vai até junto. Não precisa. Eu já identifiquei até um andando na rua. E os pais. E eu acho que pelo quadro que se apresentava, a espiritualidade também ajuda, né? O pai era separado da mãe, a história chega toda. Então quando eu me aproximei, eu perguntei à mãe, dá licença, vocês sabiam que seu filho é autista? Porque o pai, a mãe insistiam de pegar o rosto do menino e virar para o pai. Ele tinha que olhar respeitosamente. Você tem que olhar para mim. O autista não encara ninguém nos olhos. Ele desvia o olhar. Ele não suporta toque. Ele não aguenta um abraço. Quando você abraça uma criança autista, ela vira os braços para dentro aqui, ó, e cola do corpo. Ele se sente acuado. Imagina uma mãe dessas grudentas. É justo o que ele precisa. Ele precisa dessa mãe grudenta para que vá quebrando essa condição que ele se encontra. Aí, sabe aquela história do sapato certo para o pé certo? Quando as pessoas chegam para mim, você tem noção? Uma mãe dessa para o menino, eu digo, você está reclamando da mãe que Deus deu a ele, não vai reclamar com Deus. Se está errado, está na mão dele. Mas ela não sabe criar o meu neto. Não é assim? Sabe. Foi por isso que Deus confiou na mão dela. Você já fez a sua parte. Auxilia apenas. O caminho é dela agora. Você deu o exemplo? Continue. Porque quando nós começamos a ver que eles reagem a essas condições, veja lá, não estabelece contato com os olhos, como falei antes, ataca e fere as outras pessoas e a si mesmo. Veja lá o que a medicina diz, sem aparente conhecimento. Não entende por que eles sabem por quê. Faz 6 meses que você estava em casa e ele foi chegando com o pai e você tinha dado o brinquedo que ele
elegeu, essa caneta é dele, ninguém pega. E você emprestou ao priminho. E ele chegou e viu que o primo estava brincando com a caneta. Inclusive, o primo estava soltando a caneta. Há 6 meses atrás. Quando o primo chega, a cena da caneta volta na cabecinha dele. Quer dizer, nem saiu. Ele está ali remoendo aquela caneta faz tempo. Quando o priminho chega, aí a pessoa diz: atacam e ferem as outras pessoas sem aparente. Por quê? Ele estava com minha caneta, agora ele está pertinho. Tu não está bem, filho? Ele bate agora, uma coisa que aconteceu há 6 meses. Para você aconteceu há 6 meses, para ele foi agora. E nós vamos explicar depois por que isso. Porque a mente do autista, ela é diferenciada da nossa. Principalmente, Deus abençoe. Mas isso não é somente por causa do ambiente aqui, não. Passamos uma pressa. Não é somente porque ele está fechado, gente. Aquele mundo dele é um mundo tão forte. Ele vive com tanta intensidade a vida, que passado, presente e futuro para ele não existe. Tudo está acontecendo agora. É isso? Isso. Ataca e fere as outras pessoas e a si mesmo sem motivo aparente. Veja mesmo, o passado, presente e passado não é só dessa encarnação, não. Ele identifica todo mundo, quem é quem, hoje, ontem e vai ser amanhã. É por isso que ele não gosta de certas pessoas. Mas em compensação, aquele titio que chega, que ninguém gosta, ele chega e corre, abraça, fala com ele, cúmplice do passado. Não estou dizendo, como disse nosso irmão, não é regra, não é matemática. Mas na maioria das vezes a espiritualidade diz e é farinha do mesmo saco. Deixa lá. Mãe, pai, irmãos, todos estão envolvidos. Para nos despertar a todos que não estamos na casa errada. Não só dessa família não. Meu amigo. E lamba os beijos. Porque é a sua família mesmo. É a que você precisa. Não é a que você gostaria de ter. É isso? Inacessíveis. Perante a tentativa de comunicação. Lembra do menino? Não quer abraço. Não quer agarrar. Não quer aquele negócio de ficar tocando nele, agarrando. Não gosta. Não gosta de olho no olho. Olhe para mim. Foi preciso conversar muito com o pai para ele parar de insistir de fazer o menino olhar. Ele segurava o rosto do menino e chorava. Até explicar a ele que o filho dele tinha síndrome. E que ele não aceitava esse contato visual por vergonha de olhar para o outro. Ele não encara todas as pessoas que você vê quando mentem, quando falseiam, quando são inescrupulosas. Ela olha você no olho? Não. Pronto, o que é que está querendo cobrar dele? Deixa ele lá, deixa ele quietinho. Ele vai olhar do jeito dele. Ele vai olhar para o seu ombro, ele vai olhar para o lado, mas está falando com você. Não, muitos deles, os moderados e os graves, nunca falo com eles. Nunca. Eu falo para alguma coisa. E mantenho contato. Eu tenho uma amiga que tem um que é grave, e ele odeia quem chega junto, porque a mãe é dele. É posse. E ela diz que a única pessoa que chega junto, conversa com ela e conversa com ele, e ele nos morre, sou eu. Eu digo, lógico, porque vocês querem contato na primeira pessoa. Aí eu pergunto pelo nome dele. Fulano, como é que está? Fulano, ele está ali. E ele responde, fulano está bem. Ah, mas você não acredita, isso me fala contigo. Porque vocês não aprenderam a linguagem dele. Ele não quer ficar em evidência. É fulano. Como é que está o menino? Ele está gostando da escola? Mas nós somos possessivos. A gente quer que a pessoa olhe para a gente. Está olhando para mim, não, eu estou falando com você. Tem noção? Isso é neurose. A gente precisa se conter. Calma, o outro não está querendo me ouvir. Tem pessoas que chamam, Rinaldo, eu quero falar com você, mas agora não dá. Pessoas que ligam para mim.
equivocadamente desviam a ligação. Não faça isso. Atenda e diga à pessoa, eu não posso falar com você agora, ok? E desligue. Não precisa ouvir o que ela vai responder, que é muito desafio. O que é que tem? Mas ela está sabendo que você não pode falar com ela agora. Seja honesto. As pessoas sabem que eu odeio quem liga para mim na hora do almoço. O almoço é um horário sagrado. Nem ela liga para mim, nem eu ligo para ela. Eu não atendo minha mãe? Entendo não. O almoço é uma coisa sagrada, gente. Quando eu termino meu almoço, olha, quem foi que ligou, me liga de volta. Pronto. Mas por que tem que ser? Tem gente que é mastigando no telefone, no outro celular, fazendo e-mail, passando mensagem, batendo foto da comida. Isso é neurose, gente. Eu vi uma daquelas cenas do YouTube, aquilo é dantesco. A mulher vem no shopping, tão ligada que ela cai dentro de uma piscina do shopping. Aqueles espelhos d'água. A outra quase morreu, ela caiu dentro do rio, no Japão. Se não fosse o rapaz que me ajudasse para buscar, eu não sabia nadar. Tem noção, gente? As pessoas estão ficando bestificadas com isso, não é? Eu vi um rapaz na moto digitando. Já é perigo constante uma moto, né? Isolados e resistentes ao contato físico. Já falamos sobre isso. A gente começa a perceber que eles não fazem uma questão de socialização. Quando ele é inserido no grupo da escola, você tem que pegar um profissional, ele tem que ir para a escola. A escola tem que motivar tudo isso. E explicar às crianças como vão tratar. A mãe que estava processando a escola, porque a escola aceitou, a professora aceitou, os alunos se integraram, a diretoria não queria. Foi preciso uma lei dizer, ela é obrigada, a senhora tem que aceitar. E foi só um menino, na aula de natação, abraçar o outro. Um menino que fazia um mês que tinha chegado, quer dizer, ele sabia, veja como o bicho é esperto, né? Ele sabia que os outros já sabiam quem ele era, mas aquele era novato. E ele foi ao novato e abraçou. A mãe do novato sabia que o menino era autista. Foi a diretora reclamou, foi um ponto d'água para tirar o menino da natação. O que é isso, gente? Quando o menino fez contato com alguém, deixa. Vocês vão entender porque é que eu estou falando tudo isso. Vou chegar na parte espiritual. Porque quando fica na parte médica, a gente fica tudo se batendo. Vê que eles estão tudo perdidos. Enquanto não aceitarem a alma, não é doença porque não está no corpo. É moral porque é da alma. Não sei o que fala. É dizer Menezes. Eu tenho autoridade na frente agora, não foi mim. Autoridade. Dificuldade de interpretar fisionomias e figuras. Não adianta você morrer tendo um ataque cardíaco junto dele, que ele não vai ligar. Primeiro, você não interessa a ele. Você não dá comida a ele, você não troca de roupa, não faz nada. E outra coisa, se tiver dois, ao que dava a comida a ele, não tem outro, tem. Você se morrer, não. Ele sabe que você está morrendo. Não liga. Ele não sabe interpretar fisionomias. Mostrando-se a um autista a fisionomia de uma pessoa assustada, você pergunta o que é que acontece com essa pessoa. Ele olha se está com a boca aberta. Ele olha a boca aberta da pessoa assustada. A boca aberta. Ele mostrou uma pilha de moedas com uma cédula. Ele olhou os pratos. Figura para ele é a coisa mais difícil. Ele não consegue se fixar na árvore. Ele tem noção da floresta. Ele foi com você para o supermercado, ele sabe tudo que você comprou sem olhar. Só você botando as coisas dentro do carrinho. Quando chega em casa, ele fica, acho que rindo por dentro, né? Quando a mãe pergunta, você quer comer o quê? Ele não precisa, ele já diz o que quer, porque se abrir a geladeira, não sei escolher, ele já sabe até onde você botou. Sabe tudo o que acontece dentro de casa. Tanto é que o pai e a mãe vai sair para discutir, ele sabe que os dois vão brigar. Eu conversei com um casal, ele disse, ele sabe que a gente sabe que vocês estão saindo para discutir, a gente não discute mais na frente dele, perfeito. Ele só pode ter contato com harmonia. Agora vamos para o comportamento. Geralmente presos a rígidos padrões de comportamento. Para que vocês tenham ideia, como a gente tem pouco tempo, se ele tiver um caminho do quarto dele ao banheiro e alguém esqueceu uma cadeira
Ele vai fazer as necessidades em pé antes da cadeira, mas não tira a cadeira da frente. Alguém interrompeu a passagem dele. Só porque a cadeira está aqui. Ele não faz a volta. Ele vai ficar aqui em pé, faz as necessidades, mas não passa para a cadeira. Nem tira. Rígidos padrões. E são dispersivos, engraçados. Se você der uma criança interradiada, se você der um carrinho a ele para ele brincar, jamais ele irá explorar o ambiente como os nossos filhos fazem, pegando o carrinho e rodando pela casa. É aquele menino que a mãe disse: eu fui abençoada, eu boto ele num canto, eu saio, volto, ele está no mesmo lugar. Ele não explora o local. E o carrinho, ele jamais irá arrastando o carrinho. Ele vai virar e ficar rodando a rodinha só. Para ele o carrinho ali agora sim está andando. E muito rápido. E ele está vendo o carrinho andando. Mas ele não é bom de imaginação. Não a que você quer. Não a que você pede. Mas a que ele deseja. A que ele quer. São tão presos que se você botar 10 brinquedos, ele não vai ver, só vai ver um. Se você abrir uma geladeira e mandar ele escolher, os médicos dizem, ele só vai ver uma coisa que ele já elegeu desde o supermercado que você comprou. Ele já sabe o que ele quer. Ele sabe que você comprou, sabe até quanto já comeram daquilo. Vamos lá. Além do que ocorre ao redor, já estão bem entendidos sobre isso. Né? Não se preocupa com o que está acontecendo. Pode cair a casa, pegar fogo. O máximo que ele pode fazer é se levantar e sair. Se ele se sentir em perigo. Não explora o ambiente, restringe-se e fixa-se em poucas coisas. Por isso que ele elege brinquedos, pessoas, geralmente a mãe ou o pai. E quando ele quer algo, são coisas que vão chamando a nossa atenção. Ele jamais estende o corpo para pegar. Se ele estiver no braço da mãe, ele pega o braço da mãe e empurra como uma ferramenta. Deus, como é rápido. Então vamos lá. Hiperatividade é a cabecinha deles que está a mil. Eu gosto sempre de dizer assim: o homem é uma visão holística. Ele vê a floresta, mas ele não consegue ver uma árvore. A mulher corta o cabelo e ele não vê. Mulheres, por favor, tenham pena dos homens. Não vê. Se você gosta de rosas, peça em nome de Jesus. Se fosse um aniversário de casamento, seja o que for, não bote na encurralada perguntando: e o que é hoje? Não faça isso. Ele vai dizer tudo, menos o que é. Então o homem é holístico, ele vê. Lembra quando você dá um mapa, a mulher faz tudo. Como é que chega lá? Ela é a árvore. O autista, ele tem as duas coisas. Mas só que tem um problema. O sistema deles é como se fosse os fios tudo desencapado. Então dá curto-circuito a toda hora. Ele está amplo do conhecimento, hiperatividade, tem conhecimento de tudo, sabe quem é todo mundo e ao tempo não sabe nada. Porque ele está diante de um impasse moral. Eu sei, mas não quero ver. Vamos seguir. Observa o mundo de forma fragmentada. Vê que absurdo. Como a mulher. Ele vê a coisa fragmentada, ele só vê aquilo ali, o que interessa a ele. Você pode, não é? Você vê a mulher, ela vai no shopping, já viu ela andando no shopping, não é? Em todos os lugares, o homem não, ele vai direto, vai lá na loja, como fica e volta. Pronto, acabou. O passeio dele é isso. Mas ele não. O autista ele vê exatamente, veja, as duas coisas ele tem, masculino e feminino. Ele abre aquela coisa e segue. E você pensa que ele está perdido, ele não está, imperativamente dele. Sistemático. Caminho de ida e de volta é sempre aquele mesmo. E eles geralmente, quando eles vão crescendo, vão ficando os leves, né? Os moderados. Quando vão ficando velhos, então ele diz assim: eu durmo nesse horário. Mas pai, um pouquinho mais, é meia hora só. Mas não, você já sabe, marcou esse horário para seguir. Eu vou estar dormindo. Metódico, ele se segura naquilo ali. Usa pessoas como ferramenta, possui sensibilidade alterada. Vocês já entenderam por quê? Porque ele guarda tudo dentro deles. Vamos lá para...
Vamos respirar agora. Visão espiritual. O modelador biológico, quer dizer, o perispírito, automaticamente nas delicadas engrenagens do cérebro e do sistema nervoso, imprime lá dentro o que necessita o espírito para progredir. Asas para a liberdade ou um presídio para a reeducação. Quem diz isso não sou eu, está aqui, ó, dizendo do livro Loucura Obsessão, por Manuel Filomeno Miranda. Vai direto do perispírito para o corpo, imprime diretamente nas engrenagens da mente. Para vocês terem ideia, agora vamos ver por quê. O autismo é um processo de auto-obsessão. Isso aí é geral, leve, moderado ou grave. É auto-obsessão. É a mente cobrando a sua iniquidade, os seus desequilíbrios do passado, por abandono consciente da vida e dos interesses e objetivos. Olha o que eu falei, por isso que a gente não pode deixar começar agora. Com essas pessoas mórbidas, não vou não faço não. Você vai, levante-se, por aí, abraça, né? E muitas vezes aí começa, ai, dói aqui, ai, dói ali, aí começa a dar um cheiro, dar um beijo. Eu falo porque eu tenho minha mãe com 82, de vez em quando a querência ficar aquela coisa. Eu cheguei lá, estava 3 irmãos agarrados, 2 de um lado e 1 do outro. Eu fiquei olhando. Chikungunya. Mas sabe que tem o melão do São Caetano, aquele matinho do meio da rua? Pega aquilo ali. Para quem é diabético não pode. Quem está amamentando e grávido também não pode. Nem criança. Mas aquele matinho, você faz um chá daquilo ali, de graça, vê coisa boa. Aí você faz melão do São Caetano, faz passador. Em 2 horas passa a dor. Aí eu fiz para ela, passou a dor. Pronto. Agora levanta, toma um banho, se levamos. Daqui a pouco não é mesmo, meus irmãos eles é só comer. É aquele que tem um veículo de chegar na pessoa. Vejam lá. Quando o indivíduo mantém, agora é a hora do alerta. Quando o indivíduo mantém intensa vida mental em ações criminosas, que oculta com habilidade a duplicidade de comportamento, faz-se cruel transtorno. Não estou falando de ninguém em Brasília, estou falando de nós aqui e das crianças que estão reencarnando. Vocês veem o futuro dessas pessoas. Rezemos por todos, porque estão nessas ações criminosas e ocultando dos outros. Quem? Não sei. Eles sabem, as mentes sabem. Então não se preocupe. O processo de autoculpa e de auto-obsessão vai vir. E graças a Deus que não sou eu que estou dizendo isso, estou lendo apenas, viu? É de Manuel Filomeno Miranda de Bezerra. O delituoso que fica ignorado dos demais pessoas é conhecido do delinquente, que vitaliza com permanentes construções psíquicas que terminam em sintetizar-se numa fixação mórbida, aquela coisa que fica voltando, retroalimentando a cabeça, culpa, e empareda ele numa nova encarnação, o seu autor. A reencarnação de um autista são essas pessoas. E geralmente os que lhe sofreram a ação delituosa vêm na frente. Eu vou ser a mãe, tu, bora o pai. Mas por amor vão perdoá-lo. Só por um minuto só, né? Chegou, vamos lá. O autista encontra-se inconscientemente fixado no desejo de esquecer. Olha, ele quer esquecer, mas não consegue. E por isso não dispõe de forças para enfrentar-se e superar os prejuízos causados às suas vítimas. Não consegue. Ele fica se debatendo, por isso que ele tem ódio de muita gente, ele bate em todo mundo, ele grita, ele quer sair de perto. Já pensou aquele que eu desviei tanto dinheiro? Agora vem ele me abraçar, meu Jesus, não. Ele vai daí? Não vai. Ele não sabe quem é você, mas ele sabe quem você é. Ele sente a vibração. Veja que dificuldade para eles. Existem muitos espíritos que buscaram alienação mental através do autismo, fugindo das suas vítimas e apagar as lembranças que os acicatavam, produzindo um mundo interior agitado, entendeu? Porque eles são hiperativos, ante uma exteriorização apática. Parece ser o quê? Qual é o próximo passo de quem é assim? Tem um psiquiatra aqui dentro? O que é que eles são depois disso? Pessoa quando é mórbido assim, esfaqueia, lembra de um, matou a pessoa, depois chega psicopata. Aí pega lá a faca, limpa, corta o queijo e come.
Não sinto todo nenhuma com referência a isso. Naturalmente, eu apenas eliminei alguém que a mim importava que saísse do meu caminho. Essas mentes estão, não posso chamar de doente, que não é um órgão para adoecer, estão em desequilíbrio. Por isso necessitam daquele tratamento que eu falei, do amor. Tratamento multidisciplinar, terapia de comportamental, necessitado de rotina, tratamento precoce o mais rápido possível. O tratamento feito na família, a palavra está em destaque ali, amor. E ele ainda diz mais, perseverando, cumprindo os desígnios que cabem ao pai e à mãe dados por Deus. São certos princípios para se tratar um autista. Não vou nem amor, união, tolerância, insistência, sabedoria. Ser maleável com ele e organizado. Então o pai e a mãe têm que se desdobrar para auxiliá-lo. Casa espírita. Vocês têm ideia? A quantidade de gente que me manda mensagem. Onde é que tem um centro de trabalho? Aqui em Recife só tem um. Porque tem profissionais prontos para receber. E as casas espíritas, a partir de hoje, toda vez que eu chego, começam a se policiar para preparar para a fluidoterapia deles, para a água fluidificada, evangelho lá e evangelização. Eles precisam de contato com quem? Quem é que revolve a nossa vida? Tem que, sabe, se eu tenho que ir para a igreja evangélica perguntar. Quem é o mais perto? Deus está muito longe. Jesus. Então, o mestre precisa ser apresentado à bondade, caminhar com Jesus, mostrar a ele que o seu caminho mudou, porque você está ao lado de Jesus, que sua vida mudou. Caso você não recupere ele agora nesta encarnação, as funções todas para essa atual existência, melhorar as condições para os próximos comprometimentos, que as próximas reencarnações. Essa encarnação agora é uma ponte para a próxima. Não estejamos aqui achando que vamos curar o autista. Não. Mas vamos dar a ele todo o mecanismo necessário, o empreendimento de amor necessário, o contato com o calor humano, com aquela coisa gostosa, boa de vida, para que na próxima encarnação ele já nasça melhor. Já contaminado pelo quê? Pelo amor. Isso não sou eu que digo, graças a Deus, é Bezerra, né? E eu só tenho que dizer uma coisa a vocês. Existe uma revistinha de Ziraldo que fala sobre autismo. Essa camisa que eu estou usando também é, inclusive o nosso irmão aqui nos pediu para poder trazer a camisa para cá, caso vocês queiram. E é um escritor autista, viu? Estamos usando a camisa dele, é um menino que é autista, escreveu um livro, vocês podem até trazer para ele vir falar aqui. Acabou. Fala. Obrigado. Leonardo é aquele Messi, né? Brasileiro, não tem nenhum. Nem se é menino. Tem algum brasileiro? Deve ter, né? Deve ter muitos. Né? Então eu peço desculpas a você. Quando nosso irmão quer fazer 15 minutos, eu digo misericórdia, minha misericórdia, eu falei para a mulher, já diminuiu o tempo, a gente tem 45 só para falar. Mas infelizmente é o tempo de uma aula. Estudem, busquem, existem sites que falam sobre autismo. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, se alguém quiser, disponibiliza no site da gente, lá da nossa casa, do Minaroeira, ou aqui mesmo passarmos para a turma aqui da casa, deixarmos aqui, para que vocês possam vasculhar, olhar, pesquisar, vamos atrás, entender para cuidar dos nossos. Que Deus nos abençoe e nos dê sua paz hoje e sempre. Bom, vamos ouvir agora a prece. Os 5 minutos foram descontados, né, dos 15. São 8 e 5. Nosso irmão Cláudio Céu vai fazer a prece final. Queridas irmãs e irmãos em Cristo, novamente fechemos nossos olhos e agradeçamos esta casa de trabalho, de oração e de amor que nos acolhe, o banquete que acabamos de receber de tantos ensinamentos e nos auxilia a colocar em prática tudo o que aprendemos nesta casa. Ilumina a todos e que possamos encerrar a primeira parte dos trabalhos desta noite, gozando da plenitude de tua santa e divina paz. E assim seja. Em nome de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome dos bons espíritos aqui presentes, encerramos a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, desejando a todos muita paz e progressos espirituais. Venhamos na silêncio na paz.